Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé e fazeis o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ao rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Toda a igreja. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgar. Mais uma vez, o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados como comunidade de fé, como peregrinos da eternidade, a celebrarmos o 33º domingo do tempo comum. Estamos praticamente encerrando este tempo litúrgico na vida da igreja, porque no próximo domingo nós já celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo, e logo em seguida daremos início a um novo tempo litúrgico que nos prepara para o Natal do Senhor Jesus. E o tempo do Advento é um tempo onde nós contemplamos a primeira vinda de Cristo, mas também somos convidados a nos preparar para a segunda vinda de Cristo,
a vinda definitiva. E a liturgia deste domingo é então esse elo de ligação do tempo comum com o tempo do advento, que nos fala sobre a segunda vinda. A linha de reflexão desta liturgia é então o fim dos tempos. Quando nós falamos no fim dos tempos, nós muitas vezes ficamos receosos, com medo. A liturgia de hoje, ela não tem a intenção de impor sobre nós o medo do fim dos tempos. Não. Nós não precisamos temer o fim dos tempos. Mas a liturgia de hoje, ela quer nos provocar, nos questionar de que maneira nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Como eu tenho vivido os meus dias, como eu tenho me preparado para este encontro definitivo com o Pai. É aqui então que a liturgia quer nos encontrar. Pois bem, o evangelho de hoje é a conclusão do evangelho de Lucas. Depois de percorrer toda a região da Galileia com os seus discípulos e a multidão que o seguia, Jesus chega então a Jerusalém. E a narrativa de hoje nos conta que Jesus chega em Jerusalém e vai para o Jardim das Oliveiras, onde de lá ele contempla o templo. E a narrativa parte então desta admiração que as pessoas têm para com o templo. E Jesus então lança uma pergunta para eles: vocês estão admirados com tamanha beleza? Porque o templo de Jerusalém era de fato grandioso. Durou mais de 40 anos para a sua construção. E Jesus diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos então começam a ficar preocupados e dizem: mas quando acontecerá isso? Por que essa pergunta? Porque o templo, ele possuía um significado muito importante para os judeus do primeiro século. O templo era o lugar da adoração. O templo era o lugar do sacrifício. O templo, na mentalidade judaica, era um microcosmos. Era como se fosse a representação do universo. E o que Jesus está dizendo é que o templo será destruído. E de fato, o templo de Jerusalém, anos após a morte de Jesus, por volta do ano 70, é então destruído. Mas Jesus está dizendo que este templo material, físico, será destruído, mas não o templo espiritual. Por isso que toda a catequese de Jesus é para preparar os seus discípulos para um novo templo. O templo da igreja. A igreja espiritual, a igreja peregrina, a igreja que somos todos nós. É para este templo que Jesus está voltando o seu olhar. Para o tempo da igreja, o tempo onde esses discípulos e cada um de nós somos convidados a testemunhar o reino de Deus. Falando no fim dos tempos, na destruição do templo de Jerusalém, a primeira leitura do profeta Malaquias
vai trazer para nós o dado da justiça de Deus. Qual é o cenário que Malaquias encontra na comunidade? Um cenário de descrença, um cenário de apatia religiosa. Muitos chegavam a se perguntar: para que serve seguir a Deus? De que serve seguir a Deus se nós passamos por tantos sofrimentos? E aí o profeta, o nome Malaquias significa o meu enviado. O profeta é alguém que é enviado por Deus para ser luz diante de uma realidade de sofrimento, de abandono. E Malaquias começa então a iluminar aquela realidade de descrença, de apatia religiosa, dizendo para os justos que o sol da justiça brilhará sobre eles. Que Deus não está ou é indiferente à vida daqueles que forem justos, mas que Deus fará justiça no último dia. Ou seja, dizer para cada um de nós que vale a pena seguir a Deus, porque o nosso comprometimento, o nosso sacrifício, a nossa responsabilidade para com o reino de Deus será recompensada. Para o justo, o sol da justiça brilhará. Mas para aqueles que não forem justos, para os soberbos, para os ímpios, estes serão como palha, queimados ao fogo. E aqui, meus irmãos e irmãs, é onde entra o dado da justiça de Deus. Nós muitas vezes falamos que Deus é misericórdia e Ele o é, que Deus é amor e Ele é amor. E é isso que nós vemos Jesus nos comunicar. O desejo de Deus é que nós sejamos salvos. O desejo de Deus é que nós possuamos a vida eterna. Mas nem todos nós estamos de coração aberto para acolher a eternidade. Muitos de nós passamos a vida inteira negando, não reconhecendo a Deus, negligenciando a presença de Deus. Para estes, para os soberbos de coração, o Senhor diz: o destino é o fogo, é a destruição, é a morte. Mas esse não é o destino que eu e que você queremos. Esse não é o destino que nós queremos. O destino que nós queremos é a vida eterna, é o céu, é a glória junto de Deus nosso Pai. Mas até que este dia chegue, Jesus no Evangelho de hoje vai dizer: se faz necessário perseverar, se faz necessário ter paciência. E é interessante que na segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que muitos da comunidade de Tessalônica, ao saberem que Jesus viria uma segunda vez, não queriam mais trabalhar. Já que o Senhor vai vir, eu vou esperar de braços cruzados. E aí ele diz, né? Quem não trabalha, não tem direito de comer. Assim como nós precisamos trabalhar para ter o que comer,
na perspectiva espiritual, nós também precisamos trabalhar, nós também precisamos nos esforçar para possuir a vida eterna. Não dá para esperar o céu de braços cruzados na ociosidade, esperando que a graça de Deus recaia sobre nós. Se faz necessário esforço, se faz necessário perseverança, se faz necessário ter paciência, resiliência, comprometimento com o projeto de Jesus. O templo de Jerusalém é destruído porque Israel não reconhece o projeto salvífico de Deus revelado em Jesus. E por isso que, meus irmãos e irmãs, muitos outros templos são destruídos porque se tornam vazios da presença de Deus. Deus já não habita. Nós também somos esses templos santos de Deus. E quando é que o nosso templo, a nossa vida, ela se destrói? Quando ela se esvazia de Deus. A nossa vida, o templo espiritual que somos nós, é destruído à medida que nós nos esvaziamos de Deus. À medida que nós não reconhecemos a necessidade que temos de Deus em nossa vida. Por isso que o Papa Francisco vai dizer que a maior pobreza é não reconhecer Deus. É viver como se nós não precisássemos de Deus. É sermos soberbos. É viver como se não houvesse a vida eterna. Para estes, meus irmãos e irmãs, o caminho é a destruição. Mas para aqueles que buscam viver no cotidiano de suas vidas, o reconhecimento, o comprometimento com a pessoa de Jesus Cristo e o seu reino, para estes o sol da justiça brilhará. Mas voltando, enquanto nós não experimentamos o dia do Senhor, como disse o profeta Malaquias, onde o sol brilhará para todos os justos, enquanto isso, Jesus vai dizer para os discípulos: nós enfrentaremos guerras, terremotos, um país contra outro país. Nós enfrentaremos perseguição, nós seremos odiados. E é interessante que em nenhum momento das Sagradas Escrituras, Jesus vai dizer que segui-lo é algo fácil. Jesus não nos engana, meus irmãos e irmãs. Olha o que ele está dizendo. Que para nós experimentarmos a glória de Deus, antes disto acontecer, nós veremos muitos sinais. Muitos sinais. Mas é preciso permanecer paciente, esperando que a glória de Deus aconteça plenamente em nossa vida. Imaginemos que para os discípulos que ouviram estas palavras de Jesus, não tenha sido fácil. Porque eles deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus está dizendo que assim como ele sofrerá a paixão, a crucificação e a morte, muitos de seus discípulos também experimentarão do martírio. E Jesus diz: é pelo sofrimento, é pela associação ao sofrimento de Cristo na cruz que nós testemunharemos a salvação. É preciso viver os sofrimentos da vida com a perspectiva da ressurreição. É preciso nos revestir da esperança
que nos comunica o Pai. É preciso caminhar com o olhar voltado para o céu, não presos às realidades do mundo, não presos à beleza do templo físico, material, das coisas que são passageiras. Mas os nossos pés precisam estar fincados na esperança que não decepciona. Os nossos pés precisam estar fincados nos valores que nos conduzem para a eternidade. Por isso que eu iniciava a reflexão dizendo: a liturgia de hoje não quer nos pôr medo com relação ao dia do juízo final. Porque o juízo final, o fim dos tempos, será para aqueles que viverem segundo a vontade de Deus o dia da glória. Se eu passar a minha vida inteira reconhecendo Deus, vivendo o seu projeto de amor, eu não preciso ter medo. De que eu temerei? Se este dia, o último dia, será para mim o dia da glória, o dia da minha vitória em Cristo. Mas por que temer? Nós tememos porque muitas vezes nós estamos distantes de Deus. Nós tememos porque muitas vezes nós não estamos nos comprometendo com o projeto de Deus. Por isso que nós tememos. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, novamente reafirmo, a liturgia de hoje quer ser para nós uma luz, a nos iluminar, para que nós possamos então nos perguntar: de que forma eu tenho me preparado para o fim dos tempos? De que forma eu tenho me preparado para esta segunda vinda de Cristo, onde para os justos o sol brilhará? Eu tenho sido justo? Eu estou entre os justos? São essas as perguntas, os questionamentos que a palavra de Deus quer que nós plantemos em nosso coração. Porque somente quando nós plantamos a semente da palavra de Deus em nossa vida, é que essa palavra vai germinando e pouco a pouco, produzindo os frutos necessários. E que frutos são esses? A perseverança. A perseverança mesmo diante de toda perseguição, de todo sofrimento. A paciência para suportarmos o peso da cruz, as demoras de Deus. Veja, a pergunta dos discípulos é: mas quando é que isso vai acontecer? Se nós soubéssemos, seria tão bom. Se nós soubéssemos o dia do nosso juízo final, eu tenho certeza que nenhum de nós deixaríamos dívidas a serem pagas. Se nós soubéssemos o dia e a hora, com certeza, todos nós nos prepararíamos. Mas aí é onde está o mistério. Aí é onde se encontra o mistério. Por não sabermos o dia e nem a hora, todo dia é dia de sermos vigilantes, de estarmos de prontidão. Todo dia é dia de salvação. Todo dia é dia de estarmos à espera do Senhor que virá ao nosso encontro para nos conceder a vida e a salvação. Basta que nós nos deixemos guiar, permitamos que o Senhor possa então conduzir toda a nossa existência. E aqui é onde se encontra a grande liturgia da vida. A missa que nós celebramos no domingo
ela não termina quando o padre dá a bênção final. Não. Este momento, a celebração eucarística, é como este encontro com Jesus no Jardim das Oliveiras, onde ele ilumina a vida dos seus discípulos para dizer: depois que vocês passarem por esta porta, vocês enfrentarão perseguição, guerras, sofrimentos, mas não desanimem, porque tudo isso que nós vemos não é o fim para aquele que crê, para aquele que tem esperança. Não é o fim. O fim para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça, é a vida eterna. Por isso que o salmo de hoje então nos convida a cantar isso. Sim, meus irmãos e irmãs, o Senhor virá para julgar a terra inteira com justiça, com equidade. O seu amor será derramado sobre nós para todos. E Ele espera que todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós estejamos de corações abertos para acolher a salvação. Todos nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas e os nossos rins cingidos para acolher a vida nova, o tempo novo que o Senhor quer nos ofertar. Que a palavra de Deus ilumine e oriente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.